E chegamos a mais uma terça-feira, meu povo. É isso mesmo, estamos há exatas 20 semanas nos reunindo todas as terças-feiras para falar de soluções para o nosso negócio, de coisas que possam melhorar nosso dia a dia, trazendo na realidade, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Trazendo na realidade técnicas que eu aprendi trabalhando nas grandes empresas de forma simples, que possamos e que você possa aplicar no seu negócio, seja ele você mesmo ou uma pequena empresa. Essa que é a ideia e eu estou muito feliz de mais uma terça-feira estar aqui, ainda que gravado. Não são todas as terças-feiras que estamos aqui ao vivo nesse exato momento às 22 horas, mas todas as terças-feiras temos uma estreia aqui no nosso canal, seja ela ao vivo ou seja uma estreia gravada, como eu já falei, deixando de ser redundante. Vamos seguir em frente. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um assunto que parece simples, mas ele envolve muitas questões, inclusive questões, como que eu posso dizer assim, questões emocionais no que diz respeito a alguns empreendedores. Você deve ser ou conhecer alguém que já disse, eu não quero ter funcionário não, funcionário é dor de cabeça, ou eu não quero terceirizar não, porque é bronca, eu ficar dependendo dos outros. Nós temos uma mania, isso é praticamente cultural, de não querer depender de outras pessoas. E confundimos na realidade comprar horas dos outros, confundimos na realidade utilizar os serviços do outro como depender do outro, porque nós temos uma necessidade de independência e nesta necessidade muitas vezes causamos essa confusão. Por não entender deste assunto, nós caímos muito nesse erro de achar, por exemplo, que não temos chefe quando somos empreendedores, porque achamos que as pessoas que nos pagam para a gente fazer o que a gente faz não estão comprando nossas horas, só a empresa, quando nós somos CLT, é que está comprando, e caímos também no erro de achar que não vamos ter ninguém nos ajudando, ninguém fazendo nenhum tipo de serviço para a gente, porque nós queremos ser independentes. E esse conceito está extremamente errado. A primeira vez que isso foi explicado de forma mais clara para mim foi no livro Pai Rico, Pai Pobre, do famoso e saudoso Robert Kiyosaki, que ele fala lá na realidade que existem dois tipos de pessoas no planeta: os que compram hora e os que vendem hora, ou que compram tempo e os que vendem tempo. E ele deixa muito claro no livro dele que os vendedores de tempo nunca vão atingir um padrão de riqueza enquanto vendedores de tempo. Por que isso? Porque o tempo de quem vende é exatamente igual ao de todo mundo. Todo mundo, todos os dias tem apenas 24 horas. Então, quando você chega no limite das horas que você pode vender, porque nós precisamos dormir, nós precisamos comer, precisamos ir ao banheiro, então essas horas não serão vendidas, mas as horas que você puder vender, quando você atingir o limite, que sejam 10, 12 horas no dia, você não tem mais para onde escalar. E é aí onde entra o papel do comprador de hora. O comprador é aquele que, entendendo esse processo, passa a comprar tempo dos outros, seja investindo em empresas que estão fazendo algo que vão dar retorno financeiro para ele, seja sendo um empresário e comprando tempo de outras pessoas para que a empresa ganhe escala e atenda mais pessoas, ou seja, dessas duas formas. Eu falei as duas formas, investindo ou realmente contratando pessoas para fazer por ele. E quando eu tive contato com isso pela primeira vez, de como uma grande empresa faz uma dimensão de quando comprar uma hora e quando é hora de comprar, quando é necessário comprar mais hora, foi quando eu ainda era técnico de campo numa empresa que trabalhei. O que faz um técnico de campo? O técnico de campo é aquela pessoa que vai até o local resolver o problema técnico. É diferente da maioria dos
dos equipamentos que temos em casa ou nas nossas empresas, às vezes, que tem garantia e que quando dá defeito nós temos que levar até o local para ser solucionado. Eu era técnico de uma empresa que prestava serviços on-site, né, no local onde o equipamento estava instalado. Então eu me dirigia ao local para atender e num determinado período eu estava trabalhando em outro estado e eu fui conversar com o meu gerente sobre que eu estava muito atarefado, estava me sentindo muito sem tempo, estava com a vida muito desorganizada, inclusive para cumprir algumas atribuições que a minha função exigia, porque eu estava dedicando quase 100% do meu tempo atendendo equipamentos, ou seja, o volume de chamados da área que eu atendi estava muito grande. E quando eu fui conversar com ele, ele me explicou um conceito que a empresa chamava de usage, né, e eu fiquei viajando porque eu não tinha a menor ideia daquilo que se tratava. Mas o que ele estava me explicando é que a empresa entendia que eu precisaria de ajuda, que eu precisaria ter outra pessoa atendendo junto comigo os chamados daquela região, quando eu atingisse 80% do meu tempo reportado, né? Existia um sistema onde eu reportava o que estava fazendo ao longo do dia, e quando 80% do meu tempo estivesse reportado em atendimentos a chamados, era a hora que eu precisava de uma ajuda, de outra pessoa junto naquele território, ou seja, o volume de chamados daquele território não era suficiente para um único técnico. É interessante porque, primeiro, a empresa ela entendia que eu não deveria dedicar 100% do meu tempo atendendo máquinas. Existiam outras atividades, como fazer cursos que a empresa exigia que fizéssemos, algumas certificações, parte administrativa, devolução de peça, retirada de peça no estoque, uma série de coisas que a empresa exigia, e por isso ela entendia que 20% do meu tempo deveria ser dedicado a essas outras coisas. Mas 80% era o tempo limite, era a quantidade de tempo limite que eu deveria atender equipamentos, que era a minha atividade principal. Onde eu quero chegar com isso? É que a empresa ela não estimava que eu deveria passar 100% do meu tempo comprado por ela fazendo aquela minha atividade principal. Ela já entendia que dentro daquele tempo que ela comprava, existiam outras atividades que precisavam ser feitas. E aqui entra a primeira sacada que a gente precisa ter em relação à compra de tempo, em relação a como vendemos o nosso tempo. Porque, ainda que sejamos empreendedores, quando um cliente paga por um serviço, paga por algo que nós estamos fazendo, executando para ele, ele está comprando aquele tempo, seja diretamente nosso, ou seja da nossa empresa, certo? Então, qual é a primeira sacada? Você não pode dimensionar a realidade financeira da sua empresa por 100% do tempo de execução. E como isso talvez tenha ficado complicado, mas eu vou te explicar de uma outra forma, trazendo os números para uma forma mais visível, mais clara para nós. Imagine que você é uma empresa e você precisa arrecadar, faturar mensalmente R$1.000 para se sustentar e sustentar a empresa e manter ela funcionando normal, não com lucros exorbitantes, mas com o lucro necessário para que você viva. Você precisa de 1.000, certo? E para ter esses 1.000, você vende um serviço que custa 100. E você precisa de 10 clientes para ter os 1.000, certo? Que eu vou botar um cliente igual a 100, 10 clientes igual a 1.000, certo? Então você precisa todos os meses ter 10 clientes na sua base de atendimento, atendendo esses 10 clientes para arrecadar os 1.000 que você precisa. Só que existe um ponto.
10 clientes é o máximo que você consegue atender. E por este motivo, você tem isso como meta, atender o máximo, que são os 10. Se chegar ao 11º, você não vai conseguir atendê-lo. Não com qualidade, porque você já está preso aos outros clientes e já está no seu limite. Imagine esse cenário que eu estou descrevendo aqui na planilha que você está vendo aqui do lado, certo? Então, deixa eu até botar uma fórmula aqui para facilitar. Aqui vai ser assim, ó, igual esse vezes esse, certo? 1000. Então, você tem 10 clientes. Imagine hoje o cenário. Você tem os 10 clientes que você precisa ter. Cada um deles está pagando 100. E você está faturando todos os meses os 1000 que você precisa receber. Se chegar mais um cliente, você vai para 1.100. Isso seria sensacional. Se chegasse mais 2 clientes, você iria para 1.200. Seria melhor ainda. Mas você não tem capacidade de atender mais do que 10 clientes. Essa é a hora que o bicho pega. Por que essa é a hora que o bicho pega, viu? Porque na maioria das vezes é aqui onde as empresas não conseguem seguir em frente. Porque se você diz não para o próximo cliente, para o 11º, ele vai embora, ele vai procurar uma outra pessoa, porém você continua no risco de perder um dos clientes que você tem no próximo mês. E se você perde esse cliente, não dá tempo de correr atrás do outro e ao mesmo tempo você sai da sua linha de conforto ali, que é os 1000 que você precisa. Então digamos que você rejeite os 2 e no próximo mês um cliente cancela com você, aí cai para 900 e você não tem como repor esses 100 e aí você precisa correr para conseguir um novo cliente, e é essa a dificuldade que as empresas encontram. Nessa hora, no divisor ali, é a grande dificuldade de dar o passo para frente. Por quê? Porque se você abre mão daquele cliente, ou se você perde aquele cliente, no caso dos 10, você perdendo um, nem sempre você consegue repor ele já no próximo mês seguinte. Já no mês seguinte. Às vezes leva um tempo até você conseguir um novo cliente que repõe, que feche num contrato mensal com você. Às vezes o próprio processo de compra do seu serviço leva um certo tempo. E aí, neste certo tempo, você não consegue manter a empresa rodando com aquele faturamento a menos. Deu para entender até aqui? E aí, eu separei esse modelo de estruturação e de organização desse processo em 2 modelos, que seria o primeiro, que eu chamo de estruturado. Esse aqui se aplica especificamente para pessoas que ainda estão no momento de estruturação do seu negócio e que podem desenvolver isso, ou que estejam passando por um momento de reestruturação de preços e tal, e quando você for fazer essa reestruturação, você pode começar a incluir isso para que você encontre essa mudança gradativamente. E o que é esse modelo estruturado? Imagine no mesmo cenário de cima, só que você, que é uma empresa única, vamos dizer assim, de uma única pessoa, assistiu a minha live antes de montar tudo, assistiu, está aqui nessa live 20, e ao invés de cobrar R$100 por cada serviço nesse cenário aqui de cima, você vai adicionar 10%, certo? No seu preço. Eu vou até fazer como fórmula para ficar mais fácil. É igual a este vezes 1 mais 0,1. É isso? Vamos ver. Isso mesmo. Estamos lá. Adicionei 10% no preço que era do primeiro, tá ok? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma conta aqui, vai ser o seguinte: este campo aqui vai ser igual a esse vezes esse aqui, certo?
Então, no cenário lá de cima, eu vou voltar aqui para 10, certo? E vou colocar 10 aqui embaixo também. Então, vindo para esse cenário aqui de baixo, estruturado, adicionando 10%, e eu estou usando aqui números redondos, repito, você precisa olhar para o seu negócio, para aquilo que você vende, para o seu serviço, e dimensionar quanto precisa. Talvez só precise de 5%, talvez precise de 15%, você vai fazer o ajuste. Eu não vou aqui explicar a questão de custos, nós já passamos um pouco sobre isso, mas você pode ver lá no canal do YouTube, tem várias lives em que falamos sobre estrutura de custo e tal, e lá no meu Instagram também tem alguns conteúdos em que falamos sobre isso. Mas aqui especificamente, nós entendemos que quando chegou no 10º cliente, ele já não está mais apenas com 1.000, ele agora tem 1.100. Ou seja, ele já está vivendo um momento sensacional, porque ele está atendendo o máximo de clientes que ele pode atender e tendo um lucro maior do que o máximo que ele precisa ter. Porque lembrem-se que ele precisa apenas de 1.000. E aqui ele está com 10% a mais. E aí chegou um novo cliente, certo? Chegou mais 2 clientes, que foi o cenário que eu falei. 2 novos clientes querem entrar no negócio, querem contratar o serviço dele. No cenário aqui de cima, certo? Quando chegam 2 novos clientes e ele precisa contratar alguém, vamos considerar que um novo funcionário trabalhando junto com ele vai custar para ele o trabalho de 3 clientes. Vamos fazer assim. Então, mais um funcionário, certo? Vai custar igual a esse vezes esse aqui. Então, o novo funcionário vai custar o trabalho de 3 clientes. O que é que aconteceria se ele colocasse 2 novos clientes aqui, aceitasse os 2 novos clientes? Ele teria 1.200, vocês estão me acompanhando aqui do lado, mas o funcionário iria custar 300. Isso quer dizer que ele iria faturar igual a este, mas teria de lucro igual a este menos este. De lucro, 900. Então, por que ele tem dificuldade de seguir em frente contratando alguém? Porque se ele contrata alguém, ele volta para o problema dos 900, que ele não consegue durar muito tempo com isso. E ele vai precisar arrumar um outro cliente para poder pagar essa conta. A conta dos 300 e ele voltar a ter os 1.000. Mas como nós já falamos, nesse cenário, ele tem uma certa dificuldade de conseguir clientes e o processo de compra do serviço dele leva um certo tempo. Então ele não aguenta muito tempo com 900. E aí ele fica nesse problema de não poder absorver novos clientes por causa disso. Entendeu? No cenário aqui de baixo, a partir do momento que ele adiciona os 10% e chega 2 novos clientes, eu vou botar aqui o 12, ele precisa contratar um novo funcionário na mesma condição do dali, igual a esse, vezes 3. Note que agora ele vai faturar 1.320 e ele vai lucrar igual a esse menos este. Deixa eu ajeitar aqui uma coisa. Aqui não é 330. O funcionário continua custando os R$300, certo? Então ele agora contrata aceita os 2 clientes, contrata o funcionário, paga o funcionário
e aumenta o lucro dele, ainda que pouco em relação a ter 2 novos clientes, mas ele não tem erosão de renda. Ele não perde dinheiro. Ele ganha menos, mas sob uma nova condição, que é de não atender 10 clientes e deixar 2 para o novo funcionário. Ele agora pode atender 6 clientes, colocar o funcionário dele para atender 6 clientes também, e ele vai continuar ganhando 1.020. Ele pode inclusive fazer de outra forma. Ele pode colocar o funcionário para atender 10 clientes, ele atender esses 2 primeiros, e como ele é alguém que conhece mais do negócio dele, que estruturou mais e que vai saber vender melhor, ele vende o serviço para conquistar outros 10 clientes. Quando ele chegar nesse ponto de ele atendendo 10 e o funcionário dele atendendo 10, nós teremos aqui 20 clientes. Vamos fazer assim, deixa eu ver aqui, ó. Alt plus aqui. Ele terá 20 clientes pelo valor de 2.200. Ele vai pagar R$300 para o funcionário, que é o salário do funcionário, e terá de lucro R$1.900. Neste novo cenário, ele agora consegue contratar pessoas. A partir desse ponto, ele só tem a escalar. Porque lembre-se que ele precisa de 1.000 para sobreviver no caminho dele sozinho, certo? Só que ele agora tem um funcionário, ele precisa de 1.300, certo? Peraí, deixa eu colocar aqui embaixo. Só que ele tem um funcionário, então o custo da empresa dele virou 1.300. E se ele precisar, ele agora atingiu os 20 e ele quer contratar mais um para continuar crescendo. Ele tem 1.900 de lucro. Então ele consegue agora investir 1.600 para sustentar a empresa dele. Entendeu? Ele tem esse valor para fazer isso. Lembra que ele precisa de um lucro mínimo de 1.000 quando se trata só dele. A cada funcionário que ele adiciona, ele precisa aumentar, na realidade, ele precisa adicionar esse custo. Então, o custo da empresa que antes era de 1.000, que ele precisava lucrar 1.000, ele agora precisa lucrar 1.600, mas ele já está lucrando 1.900. Então, ele continua tendo sobra, ele ainda está com R$300 de sobra. E quando ele contrata esse novo funcionário, de mais 300, vamos botar assim, ele tem a possibilidade de atender até 30 clientes. Então, ó, se a gente altera aqui para 30 clientes, ele agora tem 3.300 no total, mas tem um custo de 1.000. Ele vai pagar 600 para os funcionários. Então, a gente bota aqui, ó, 600, tá? Então, igual a esse menos esse. Sobra 2.700. Ou seja, aí desses 2.700 entra o 1.000 dele, que ele precisava antes, e ele continua tendo. E é aí onde entra a escala das grandes empresas. É assim que as grandes empresas escalam. Elas contingenciam um pouco mais. Então, quando ela está atendendo 100%, ela não está ganhando 100%. Ela está ganhando mais do que o 100%. E é assim que elas estruturam para poder manter o crescimento. É assim que elas fazem, tá? Ela passa a ter, deixa eu subir aqui que eu acho que vocês perderam, ele passa a ter esse lucro, aqui ficou trazendo, mas só que aqui ó, vai ter 600 que ele vai pagar, então fica os 2.700 que eu falei para vocês, entendeu? E aí ele vai ter sempre ganho de escala, porque cada funcionário consegue produzir 10, cada funcionário vai produzir financeiramente 1.100, mas vai consumir apenas 300. Repito, estes números são números redondos para que fique mais claro para a gente entender a lógica da conta que nós estamos fazendo. Porém, nós sabemos que na realidade
Cada empresa tem um custo, existem os impostos, existe uma série de fatores e o custo de contratação de um funcionário não é apenas R$300, nós sabemos disso. No segundo cenário, é aquele cenário que você já atende clientes, já tem um preço e não pensou, não estruturou esse modelo no início. E agora você tem, eu vou colocar aqui a mesma conta, você tem custa 100, tá? Você tem 10 que atendem isso aqui, 1000, vamos lá. Igual esse vezes esse aqui de cima. Você tem 1000, certo? E estão surgindo 2 novos clientes, certo? Que vão te pagar 1.200. Nesse cenário, como eu faço aqui na empresa, esse é o cenário que eu uso aqui na empresa, mas não é para o meu negócio, tipo, eu não atingi o limite, porque no que diz respeito a minha atividade principal, que é a gestão de tráfego, eu tenho já essa contingência. Porém, eu vendo alguns serviços que eu não faço, que eu não realizo. Nos serviços que eu não realizo, como eu faço para contratar novas pessoas? Esse solucionado é o que eu chamo de terceirizado. Sendo bem direto com vocês, aqui na empresa eu tenho 2 situações. Quando eu atingir o meu limite de atendimento, no que diz respeito ao tráfego, eu vou estar nesse primeiro cenário, que é o cenário estruturado, certo? Agora, existem serviços que eu não faço. Não faço mesmo, por não ter conhecimento suficiente, porque se eu começar a fazer, eu vou tirar o foco daquilo que eu faço. Então, por alguns motivos, eu não realizo. E aí, como que eu faço para terceirizar? Eu faço o seguinte, eu tenho um preço de mercado, tenho o preço que eu cobraria do cliente para fazer aquilo, que é um preço muito estruturado, bem parecido com o de cima, só não aplico essa coisa de grandes escalas, porque ele já é algo que já gera um lucro sem a necessidade de fazer isso, e eu vou explicar agora para vocês. Então, no que diz respeito aos outros serviços que não são gestão de tráfego, eu contrato da seguinte forma. Imagine que fosse 100 o preço de mercado. Eu procuro alguém no mercado que seja bom, que tenha qualidade, mas que faça esse serviço para mim por 70. Ou seja, aproximadamente 30% abaixo do valor de mercado. Fechando com ele uma parceria. Eu ofereço muitas vezes para ele o meu serviço com um desconto para que ele possa lucrar em cima desse serviço quando ele vender. E em troca disso, ele me vende o serviço dele com um desconto que aqui eu tenho como média aproximadamente 30%. Então, quando entra esses 2 novos clientes, eu vou cobrar e vou faturar 1.200. Nesse modelo aqui, eu vou faturar os mesmos 1.200. Só que neste modelo, eu não vou lucrar. Eu vou lucrar, na realidade, no momento inicial, no momento zero, nos primeiros clientes, mais até do que eu lucraria nesse cenário aqui, na primeira que a gente fez, na estruturada. E por que isso? Porque lembre-se que lá na estruturada, no primeiro momento, eu lucrava 1.020. Aqui, para cada novo cliente que entrar, eu vou ganhar R$30. Como estão entrando 2 novos clientes, eu vou ganhar 60, certo? Então, como assim 60? Eu não vou faturar, eu vou faturar do cliente 1.200, mas eu terei que pagar 140 para o meu terceiro, e neste cenário vai sobrar 1.060, entendeu? Se você olhar aqui no lucrar, comparado ao de cima, neste primeiro momento eu ganho mais do que contratando alguém para fazer. Porém, a parte chata do terceirizar é no dia que eu tiver 20 clientes, como a gente já fez a conta lá em cima, eu vou estar faturando
Peraí, eu gosto de botar a conta aqui porque aí fica mais fácil de realizar. Nesse caso aqui, eu vou estar faturando 2.000, certo? Só que 10 clientes eu pago para o meu parceiro de negócios. E aí, nesse cenário, eu vou pagar R$700 para ele, porque são 10 clientes. Então, no final, quando olhamos para o cenário cheio, é a hora que eu lucro menos, porque eu vou estar lucrando esse menos esse. Aí vai ficar 1.300 contra 1.900 do outro cenário que nós fizemos, né? Aqui ficava 300, lembra? E aí no final eu lucrava 1.900. Nesse caso, nesse segundo cenário, quando eu tiver 20 pessoas, 20 novos clientes atendendo, quando eu estiver atendendo 20 clientes, eu vou estar lucrando 1.300, considerando que metade eu atendo, a outra metade eu estou passando para o meu parceiro. A desvantagem no primeiro momento é essa, é que eu lucro menos a longo prazo na medida que vão entrando pessoas. A vantagem é que eu não vou ter encargos trabalhistas, não vou ter problemas em relação a isso, porque eu pago pela demanda. Então, quando eu não tenho demanda, quando um cliente cancela, por exemplo, eu não tenho um problema assim direto, porque o cliente cancelou, eu não vou pagar ele por aquele serviço. Quando a gente contrata um funcionário, se o cliente cancela, o salário dele continua sendo o mesmo. A grande verdade é que em ambos os cenários sempre vão haver vantagens e desvantagens. O fato é que você não pode cair no erro. A principal mensagem dessa live é que você não pode cair no erro de achar que não quer ou que vai fazer tudo sozinho e que vai se limitar àquilo que você pode atender. Este erro vai fazer com que o seu negócio quebre. Nós temos a mania dessa necessidade de independência, mas a coisa mais difícil que um empreendedor pode e deve fazer é liderar pessoas. É fazer com que pessoas comprem a ideia e caminhem junto com ele em busca de fazer com que aquele negócio funcione. Esta é a atividade mais difícil do empreendedor e por isso muita gente corre. E por correr dessa atividade, os negócios quebram. É por isso que muito CNPJ não dura nem mais de 2 anos. E por isso que você que tem acompanhado as nossas lives, que tem estado aqui comigo e aprendido de forma, esses conceitos de forma mais simples, não vão cometer o mesmo erro. Nós estamos aqui para nos proteger e fazer de forma diferente. Eu espero de verdade, mais uma vez eu esqueci o WhatsApp aberto aqui no navegador e mais uma vez vocês ouviram o barulho de uma mensagem chegando, mas eu espero que de verdade você possa entender esse conceito e aplicar no seu negócio. Existem 2 formas que eu apresentei, mas essa primeira forma que eu chamo de estruturada, você pode ir fazendo ela, aplicando aos poucos, a ponto que seus clientes no futuro estejam pagando dessa forma e você esteja com um custo redondo dessa forma, te protegendo para o crescimento. Aí você diz, mas não está crescendo, não está aparecendo. Esse lucro a mais vai te dar proteção, seja para você conquistar novos clientes, poder investir em conquistar novos clientes, seja para te dar uma segurança maior para cuidar do teu negócio. Lucro a mais nunca é problema. E não tenha medo também em relação ao preço dos outros. Que às vezes, mas a concorrência, eu vou ficar mais alto que a concorrência. Agrega valor, mostra para o cliente a qualidade daquilo que você faz, que você vai atender ele com excelência. E eu tenho certeza que você não vai perder para o outro exclusivamente por preço. Sempre que a gente perde um cliente, não é exclusivamente pelo preço que a gente paga, que ele paga para a gente. Normalmente tem outros fatores associados. Se você tiver alguma dúvida, a hora é agora. Manda pergunta aí no chat, que eu vou estar te respondendo aí diretamente no chat aqui. Manda aí. Caso surja uma dúvida mais para frente, eu queria te convidar a deixar uma mensagem nesse vídeo que fica gravado aqui no meu canal. Pelo menos por enquanto, alguns já estão saindo do ar, eu já avisei, e outros vão sair em breve, acho que ainda essa semana. Ou vai lá
no meu Instagram, como eu já falei, @cavalcantivo, e manda um direct para mim, manda uma mensagem que eu vou ter todo o prazer do mundo em responder, em ajudar, que é para isso que eu estou aqui todos os dias, não só nas terças-feiras. Mas espero que você tenha gostado. Estou muito feliz em conseguir compartilhar esse assunto com vocês. Estamos aqui há 20 semanas e na próxima semana vamos para a 21ª, toda terça-feira, aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Um grande abraço e muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu!